definitivo o ensino híbrido, no caso das unidades particulares. A professora Rita de Cássia comenta o assunto na coluna Educação na Cidade desta sexta. Bom dia, professora Rita. Quais são as expectativas educacionais para este ano? Primeiro, feliz ano novo também para a senhora. Bom dia, Renata. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Feliz ano novo a você, a Mário, a todos aqueles que fazem a Rádio Cidade, bem como a todos os ouvintes, também dessa rádio que tem um papel tão importante na divulgação de notícias e também no entretenimento aqui de Caruaru. Renata, 2022 inicia-se com grandes desafios. Nós ainda não temos uma certeza muito grande acerca dos prejuízos causados pela pandemia. Entretanto, o que nós sabemos é que algumas coisas que modificaram o processo educacional vieram para ficar. Entre eles, o ensino híbrido. O que é o ensino híbrido, afinal de contas? É aquele tipo de ensino em que uma parte das atividades é feita no modelo presencial e outra parte das atividades é feita no modelo remoto. Nós sabemos que houveram, várias dificuldades no que diz respeito à adaptabilidade em relação ao ensino remoto. Entretanto, essas modificações, principalmente as modificações relacionadas às atividades online, aulas que podem ser gravadas, atividades que podem ser direcionadas na modalidade online, elas devem agora fazer parte do nosso cotidiano escolar. Aliado a tudo isso, nós temos um investimento muito interessante em metodologias que usam essa modalidade remota ou híbrida como forma de podermos repensar o nosso modelo de ensino. Qual é a grande modificação que isso acontece no que diz respeito aos alunos e ao papel dos pais? É muito importante que nós saibamos que, a partir de agora, nós vamos ter uma necessidade maior de acompanhamento dos pais nas atividades dos filhos. Então, a gente agora começa a perceber que o processo de ensino-aprendizagem não é apenas restrito ao ambiente escolar, como acontece com muitas famílias que deixam aí as suas crianças fazerem as atividades de casa sozinhas, mas que agora elas vão precisar de um processo maior de esclarecimento. Qual é o ganho em relação a tudo isso? É claro que nós sabemos que muitos de nós, que somos pais, que somos cuidadores de crianças e adolescentes, temos uma vida sobrecarregada, mas é de fundamental importância que nós possamos retirar uma parcela do nosso tempo para conseguirmos dar atenção. A atividade de casa não é uma atividade para ocupar o tempo, não é assim? Ela é uma atividade para rememorar. É importante que nós saibamos que na escola, no momento em que está sendo dada o conteúdo, apenas uma parte daquele conteúdo fica retido. A nossa memória é altamente seletiva. Nós, muitas vezes, costumamos não prestar atenção devida. Isso reflete também nas nossas crianças e adolescentes. Então, a atividade de casa, as atividades em geral que são feitas fora do calendário escolar tradicional, elas existem para que esse processo de fixação, de rememorar, de refletir sobre os conteúdos, ele aprimore aquele conhecimento inicial que é tido na escola. O professor apresenta o conteúdo, o professor esclarece inicialmente as dúvidas, mas há dúvidas que só surgirão a partir do momento em que os alunos irão aprofundar o seu conhecimento naquela determinada área temática. Às vezes, eles não sabem que têm dúvidas. Então, quando eles começam a reler o texto, fazer a atividade, aí eles se dão conta de que não aprenderam direito, algo não passou-se da forma devida, não se prestou a atenção devida, ou aquela dúvida diz respeito a uma ligação com um assunto anterior que muitas vezes ele não se lembra. Eu acho que é muito comum nós escutarmos dos nossos alunos, dos nossos filhos, aquela ideia de que, passou de um ano para o outro, eu já esqueci tudo. E por que ele esqueceu? Ele esqueceu porque ele não usou, porque ele não prestou atenção devida. Tudo aquilo que eu exercito mais, eu tendo a não esquecer. Então, a vantagem do híbrido
é exatamente promover um processo de reconstruir o conhecimento constantemente. Veja, eu estou falando de reconstrução. Eu construo inicialmente quando eu tenho o primeiro contato com o conteúdo e depois eu vou reconstruindo. Nós agora estamos em período de férias. E o período de férias, muitas vezes, é aquele período em que a gente acha, né? Vamos fazer agora uma liberação total. Vamos agora deixar os nossos filhos amanhecerem um dia, dormirem a hora que quiser. Nada de escola, folga de escola. Mas esse momento, ele também pode servir como um momento de estímulo ao aprendizado. Como? Assista com seu filho um filme, uma série, jogue com ele um jogo de RPG, um jogo online que ele gosta de jogar. Comece a fazer perguntas, questionamentos acerca daquele filme. Comece a promover um processo de reflexão. Comece a fazer leituras comuns com seus filhos. Quando nós fazemos isso, nós criamos um modelo de férias interessante, porque ele foge da rotina da escola, mas, ao mesmo tempo, nós continuamos o processo de aprendizado, demonstrando que o aprendizado ele não só é restrito às paredes da escola, mas ele é algo rotineiro, constante, e que o aprendizado ele não é uma carga pesada, árdua, mas ele pode ser obtido de uma forma prazerosa, suave, dentro do nosso cotidiano, porque, afinal de contas, quem não aprende, como é que vive, né? Se a gente fica sempre na mesma rotina, se nós não podemos refletir sobre as nossas práticas, como é que a gente vai mudando, a gente vai melhorando o mundo? Isso só vai acontecer a partir do momento em que nós entendermos que educação é um aprendizado constante e que nós podemos aproveitar todos os momentos para ressignificar e pensarmos acerca do aprendizado de cada atividade que nós temos no nosso dia a dia. Professora, era isso que eu estava querendo perguntar à senhora, né? Eu garanto que é a dúvida de muitos pais, né, nesse momento. Férias em casa, nem todo mundo tem possibilidade, né, de ir para um outro lugar, enfim, tem criança que está em casa, os pais continuam trabalhando, porque não conseguem conciliar aí as férias, né, estudantis com as férias do trabalho. E se a gente usava mesmo para relaxar e esquecer, ou a gente faz algum tipo de coisa para garantir essa manutenção daquilo que não foi, né, tão 100% como tem acontecido nos últimos anos. Eu estou falando do exemplo lá de casa, porque a gente sente que os meninos gostam do ambiente da escola, né? Todo estudante gosta. Não gosta da parte chata da prova e tal, mas gosta de estar na escola, gosta de estar com o professor, gosta de estar com os colegas. E esse ano, assim, foi a primeira vez que eu percebi eles como se tivessem com um peso do mundo nas costas. E quando terminou, que foram aprovados, o pequeno disse, graças a Deus, porque eu não aguentava mais. Assim, sabe, você ouvir isso de uma criança e, ao mesmo tempo, a gente também se sente dessa forma, né? Com tudo em cima da gente, num ano totalmente atípico, né? Como isso não afetar tanto os nossos estudantes? É importante, Renata, e ouvintes da Rádio Cidade, que nós saibamos que o processo educacional ele não necessita ser esse processo sobrecarregado, pesado. Como nós tivemos um choque muito grande no ingresso desse ensino híbrido e no ensino remoto, de uma forma geral, não havia efetivamente um preparo das escolas, dos professores, dos alunos para esse modelo. Então, a coisa foi feita assim, muito a toque de caixa, né? Agora, essa é a realidade, a gente vai ter que se adaptar de qualquer forma. Entretanto, nós já estamos adentrando em uma nova fase, uma fase de maior amadurecimento. E é importante que nós saibamos que a escola não só é o ambiente do conteúdo, ele também é o ambiente da socialização, é o ambiente do afeto, é o ambiente em que nós vamos ali tendo as nossas primeiras relações com o outro, né? As relações de amizade, participar de um time, o início das nossas relações afetivas, a maioria de nós começou a namorar na época de escola. Então, isso é natural dentro do nosso processo de desenvolvimento. E quando a gente vem para o híbrido, então essas afetividades, essa socialização, ela fica quebrada. Daí a coisa fica muito densa, fica muito tensa também, porque é conteúdo, conteúdo e conteúdo tão somente. E esse conteúdo, ele muitas vezes fica apenas na esfera da memorização e não da compreensão, efetivamente. Então, o que a gente espera agora de 2022 é que nós possamos aprender com as experiências que foram exitosas no passado e
trazer essas experiências de afetividade, socialização e ludicidade. Veja, nem todo modelo escolar é igual ao modelo brasileiro. Se a gente for pegar, por exemplo, o modelo europeu, nós vamos averiguar que grande parte das escolas, elas simulam a vida cotidiana. Então, você vai ter a parte do conteúdo, você vai ter o aprendizado na cozinha. Nós vamos encontrar modelos educacionais em que a criança ela ajuda a preparar a merenda. E isso faz parte, isso não é um processo diferenciado. Todas as crianças passam por um rodízio, em que as crianças elas aprendem sobre meio ambiente fazendo viagens, em que crianças aprendem sobre organização doméstica, como limpar uma casa, limpar o seu quarto, organizar as suas coisas, gerenciar o tempo. A grande questão é que nós focamos apenas no modelo educacional conteudista. E não pensem que, nesses modelos educacionais, realizar essas pequenas tarefas é algo pesado. Para eles é uma grande brincadeira, né? É a brincadeira de o que é que a gente vai fazer com farinha hoje, por exemplo. E a construção de um bolo, a construção de um biscoito, né, de uma massa fresca. E as crianças, elas ficam realizadas quando elas aprendem um novo. Então, esse momento, a gente pode começar de casa. Então, nós podemos ensinar os nossos filhos pequenas tarefas domésticas, auxílio no nosso cotidiano, fazendo com que eles possam aprender um pouco mais. Ora, a cozinha é um grande laboratório de química, onde você ali vai fazer a alquimia, né, da mistura ali dos elementos da cozinha. O que é que combina, o que é que tem acidez, o que é que tem amargor, o que é que tem doce, o que é salgado. Então, você pode significar esses momentos. Então, é isso que a gente pode fazer junto com os nossos filhos nas férias, né? Fazer esse aprendizado mais lúdico. E aí, o papel da escola agora é repensar a si mesma na condição de uma escola que não pode ser meramente conteudista, mas que tem que crescer para esses outros elementos, né? Esse aprendizado mais empírico, esse aprendizado mais cotidiano, trazer as questões do dia a dia para a sala de aula. Isso torna o processo educacional, consequentemente, muito mais interessante. E mesmo no híbrido isso funciona, porque nós podemos trazer questões que são relacionadas ao dia a dia dos nossos alunos. É muito importante que professores conheçam os Instagrams que os nossos alunos estão seguindo, conheçam quais são os filmes que eles estão assistindo, as séries do momento, e tragam isso para a sala de aula, porque isso estimula o debate e atrai a atenção dos nossos alunos. Obrigada, professora. Até semana que vem, se Deus quiser. Até, Renata. Bom dia a você, os ouvintes da Rádio Cidade. Bom final de semana a todo mundo e que tenhamos um excelente 2022. Amém. Um cheiro. Essa foi a professora Rita de Cássia na coluna Educação na Cidade de hoje. Vamos passar pelo WhatsApp